Olá galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Araújo, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre drywall e hoje nós vamos falar sobre dicas de acabamento em drywall. Tá? Antes de mais nada eu queria agradecer a todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou, foi muito legal a repercussão do primeiro vídeo e fiquei muito feliz porque as pessoas participaram, deram algumas sugestões e no tudo que for possível eu vou tentar responder a essas sugestões, os comentários, tá, de todos vocês. Então, galera, vamos começar a falar de acabamento em drywall. Primeiro, antes da gente falar de acabamento, eu vou dar algumas explicações assim para quem já possa ter algum conhecimento, mas ainda não saiba alguns detalhes sobre o uso do drywall, chapas de gesso acartonado. Bom, a primeira coisa é que a chapa de gesso acartonada, a chapa mais comum que a gente tem no mercado é a chapa ST, que é aquela chapa branca, né, o papel cartão branco, e as dimensões dela ela tem 1,80 por 1,20, tá? E nessa chapa você tem duas bordas rebaixadas e duas bordas retas, tá? Quando a gente vai fazendo a aplicação dessas placas, a gente coloca, né, borda rebaixada com borda rebaixada e você tem um encontro de borda reta com borda reta. Nesse encontro de borda reta com borda reta a gente chama que junta de topo, tá? Então a gente tem as juntas com bordas rebaixadas e você tem as juntas de topo. Nas bordas rebaixadas é muito simples o acabamento, porque você vai estar, na verdade, preenchendo um espaço que existe por conta do rebaixamento das bordas da placa. Nesse espaço que existe, você vai calafetar, aplicar a fita e cobrir com massa. Não é tão complicado assim porque você tem esse rebaixo, você vai simplesmente preencher e depois eliminar o excesso. Tem alguns cuidados, tá? Primeiro, até falar alguma coisa que algumas pessoas podem não ter ainda conhecimento, é que fita tela e gesso não é utilizado em drywall, tá, gente? Já foi utilizado no passado, mas assim, desde que houve a norma técnica, né, que define os procedimentos para a execução de paredes e forros em gesso acartonado, o uso de fita tela foi condenado. Então, fita tela, que é aquela fita de tela de vidro, de fibra de vidro, tá? Tipo uma telinha quadriculada, e gesso em pó, não é permitido no acabamento do drywall, tá, gente? Então, assim, para você usar a fita de papel, que é a fita indicada, e a massa, na borda rebaixada, não é tão complicado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? E aí, na outra borda, que é a borda reta, onde você tem a junta de topo, você tem que fazer um trabalho que, na verdade, é o trabalho mais complicado do acabamento. Que você, na verdade, tem que cobrir aquela borda que não tem rebaixo, você tem que cobrir com massa, fita e mais algumas demãos de massa. Qual é o problema disso? O problema é que, como você não tem o rebaixo, você acaba criando como se fosse um ressalto na placa, na emenda das placas. E muitas vezes as pessoas não sabem muito bem como fazer. Na verdade, o sistema todo acaba pagando o preço de muita gente não saber como fazer o acabamento das juntas de topo. Então, assim, a dica que eu vou dar para vocês aqui, que é a dica de ouro, tá, gente? Evite as juntas de topo. O que eu quero dizer quando eu falo evite as juntas de topo? Eu quero dizer o seguinte, ou você vai trabalhar com placas com dimensões maiores. Você lembra que no início do vídeo eu falei que as dimensões da placa mais comum, as dimensões mais comuns são 1,80 por 1,20, tá? Mas as placas de gesso elas não são fabricadas só nessa medida. Elas são fabricadas em medidas padrão, que é 1,80 por 1,20 e 2,40 por 1,20. Só que as placas também são fabricadas por encomenda. Então você pode ter medidas até 3 metros, 3 metros e pouco. Acima disso já fica até difícil de trabalhar. Mas placas com 3 metros não são tão fora do comum, tá? Então, gente, tentar trabalhar com placas do tamanho do pé direito ou um pouco maior, vamos dizer 10 centímetros maior que o pé direito. Então, se você vai ter um pé direito de 2,50, trabalha com placas de 2,60. Gente, placas sob medida. Com isso você vai eliminar o problema. Só que, vamos lá, se você não tem condição de comprar placa sob encomenda, a sua obra é muito pequena, ou então um serviço que tem que acontecer rápido, essas chapas sob encomenda demoram um pouco mais, trabalha com placas que vão te permitir ter as juntas de topo fora do ângulo de visão, fora da altura de visão. Então vamos imaginar que você tem um ângulo de visão de uma pessoa de estatura média em torno aí de 1 metro até 1,80, tá? Nessa faixa, evita a junta de topo. Isso já vai te dar uma série de vantagens em relação ao acabamento final, a visão geral que a pessoa vai ter da obra, tá? Gente, essa foi a segunda dica de drywall. Para quem está gostando aí, eu peço só
você que curta essa página, que você curta o vídeo, que você compartilhe com seus amigos. Se você conhece alguém que você saiba que trabalha com obras, trabalha com reformas, você coloca aqui no comentário, marca essa pessoa, acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai colocar conteúdo toda semana, tá? E se você tiver algum comentário, alguma sugestão, pode colocar lá que a gente vai estar respondendo. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima.